Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma EBD, nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando as lições da nossa revista da editora Betel, Os Discípulos de Jesus Cristo. Tem como seu comentarista, pastor Eliel Araújo, e hoje nós vamos estudar a penúltima lição, a lição de número 12, que tem por título Os Discípulos de Cristo e o Espírito Santo. Você que está se achegando ao nosso canal pela primeira vez, já quero te convidar a se inscrever, deixar o seu like e, se possível, compartilhe esta mensagem, importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso iremos alcançar mais pessoas através da propagação do Evangelho. Vamos lá para a lição. O nosso texto áureo se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, 18. Verdade aplicada. O Espírito Santo capacita o discípulo de Cristo para anunciar o Evangelho e viver de modo agradável ao Senhor. Os objetivos da lição: reconhecer a relevância do Espírito Santo na vida do crente, ressaltar o revestimento de poder pelo Espírito Santo e compreender a importância de viver cheio do Espírito Santo. Então, esses aqui são os objetivos, irmãos, da nossa lição. O nosso texto de referência está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1, 2, 3, 4 e 5, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Vamos ainda ler aqui a introdução, que diz, o Espírito Santo estava presente tanto na criação, Gênesis 1, 2, quanto ao longo da história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento até os nossos dias. Ele opera o novo nascimento, produz o fruto no caráter cristão, capacita para o serviço e ajuda na caminhada cristã. Portanto, convém estar atentos à exortação, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos inspira a proclamar a palavra de Deus, e no Antigo Testamento, ele fazia com que os profetas pronunciassem unicamente o que Deus queria que falassem. Como discípulos de Cristo, devemos ser cheios do Espírito Santo, assim como os profetas do passado, capacitados para fazer a sua obra. Precisamos da sua presença, do seu poder para pregar o Evangelho e servir a Deus com fervor. Então vamos aqui, tá? A introdução deste assunto tão extraordinário que é esta parceria, podemos dizer assim, que o discípulo, eu sempre digo, ele precisa ter com o Espírito Santo. Afinal de contas, a última ordenança que o Senhor Jesus ele trouxe lá em Apocalipse 22, não me falha a memória, versículo 17, o Espírito com letra maiúscula e a esposa dizem: vem, quem ouve diga vem, quem tem sede vem, quem quiser tome de graça da água da vida. A água é a palavra. O Espírito com letra maiúscula se refere ao Espírito Santo, e a esposa, né, ou noiva, é a igreja do Cordeiro. Então o Senhor Jesus deixa claro que ambos deveriam ir juntos, o Espírito Santo e a igreja. Por que o Espírito Santo e a igreja deveriam ir juntos? Primeiro, porque o Espírito Santo sozinho, ele não tem como emitir o som. E a igreja sem o Espírito Santo não tem como realizar a obra de Deus com
poder. Então, é de suma importância que a igreja tenha essa consciência de que ela necessita da ação do Espírito Santo. Então, isso nos faz entender que o Espírito Santo, ele não é uma força, tá, abstrata. Ele é a presença ativa de Deus operando na vida dos discípulos. Então, desde o princípio, como nós vimos aqui, já o pastor Eliel Araújo descrever na introdução, nós vemos a sua ação, a ação do Espírito Santo. Na criação, também em Juízes, nós vemos na capacitação de líderes, e como o apóstolo Pedro, mesmo ele diz, lá no capítulo 1, versículo 1, nós entendemos que o Espírito Santo traz a inspiração aos profetas. Mas algo poderoso que precisa ser entendido é que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele vinha apenas sobre alguns. Já no Novo Testamento ele habita dentro de todos os que acreditam. É importante também dizermos aqui que o falar em línguas estranhas, né, é uma capacitação que nós temos em nós no que diz respeito, como diz a palavra, de orarmos bem. Né? A Bíblia fala que fala em línguas estranhas, ele ora bem. Mas se uma pessoa ela não tem o dom de línguas, ela não fala em línguas estranhas, isso não significa, tá, que a pessoa não tenha o Espírito Santo. Porque se a palavra de Deus ela diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e também do juízo. Então nós entendemos que, e a Bíblia fala que todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo diz, está lá em vou até ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, só para ver se é isso mesmo. Isso mesmo, capítulo 12, versículo 13, olha lá, ó. Pois todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos. Então, nós compreendemos com esse texto que esse batismo no Espírito Santo não é o falar em línguas e também não é o batismo nas águas. Então, esse batismo é o Espírito Santo agregando a pessoa no corpo de Cristo. Então, quando a pessoa ela ouve a palavra, o seu coração se quebranta, ela ergue a sua mão, ela entrega a sua vida ao Senhor Jesus, isto já é uma obra do Espírito Santo. Então, isso faz entender que o Espírito Santo, ele já está na pessoa, ele já está agindo dentro da pessoa. E do momento que a pessoa ela passa a dar lugar a isso, automaticamente nós entendemos que o Espírito Santo já está na pessoa. Então Jesus, ele deixou claro que os discípulos não poderiam, voltando aqui, cumprir sua missão apenas com boa vontade ou também com conhecimento. Quando nós abrimos nossa Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 16 e 17, a Bíblia vai declarar: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador. Ele habita convosco e estará em vós. Então, sem o Espírito Santo, há esforço humano. E com o Espírito Santo, há o poder divino. Então, isto é de suma importância para nós falarmos aqui nesta introdução. Vamos mais aí, tá? O batismo com o Espírito Santo. Ó, além da ação do Espírito Santo desde a criação, também as profecias apontavam para um derramamento do Espírito Santo sobre a terra. Como podemos atestar no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. A promessa do batismo com o Espírito Santo é para toda a igreja, para os cristãos de todos os cantos do mundo. Conforme a palavra de Deus, receber o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Portanto, todo crente batizado com o Espírito Santo é salvo, mas nem todo salvo é
batizado com o Espírito Santo. Logo, né, é aquilo que eu falei, a gente entende aí, ó, nem todo salvo é batizado nesse quesito com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma promessa, é uma experiência espiritual transformadora. Lá em Atos capítulo 1, versículo de número 5, a Bíblia fala que João Batista, ele batizava com água, e ele mesmo declarou: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aqui está uma verdade forte. O novo nascimento, ele te salva, mas o batismo com o Espírito Santo, precisamos entender, ele capacita, né? Ele, na verdade, reveste o homem para cumprir a missão de Cristo. Então, os discípulos, eles já criam em Jesus, já tinham andado com Jesus, mas ainda precisavam sim do poder. É por isso que em Atos, no momento que Jesus foi assunto ao céu após a ressurreição, o versículo 8, o Senhor Jesus declarou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra poder aqui, ela significa dínamos. E isso fala do quê? De autoridade espiritual, de capacidade sobrenatural, fala de força para testemunhar. Então, Deus não chamou discípulos para serem apenas convertidos. Ele os chamou para serem cheios do Espírito Santo. Vamos mais aqui. Aí nós vamos ver que a promessa é confirmada nos evangelhos. Só um minutinho, deixa eu fechar a janela aqui por causa do cachorrinho aqui. Senão ele não vai parar de latir. Então vamos lá. A promessa confirmada nos evangelhos. Vamos ler. Antes de Jesus falar sobre o derramamento do Espírito, João Batista havia dito que batizava com água, mas viria um mais poderoso após ele, que os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16. Mais tarde, Jesus ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Lucas 24:49. E antes de ser levado aos céus, disse que receberiam a virtude, texto que nós já lemos, a virtude do Espírito Santo, para que fossem suas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então vamos lá. Outro sim, a promessa ela foi confirmada, como nós lemos aí, confirmada, ok, nos evangelhos. Então a promessa do Espírito Santo, ela não foi algo isolado. Ela foi reforçada repetidamente pelo Senhor Jesus. Como nós vimos aí, já lemos aí em Lucas 24:49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, a cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Também no Evangelho de João, capítulo 7, quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu interior. Tudo isso estava falando sobre a plenitude do Espírito Santo sobre a vida do homem. Aqui existe também algo profundo. O Espírito Santo, ele não é apenas para momentos, ele é uma fonte, tá? Referindo-se a João 7, 38 e 39, uma fonte contínua dentro do crente. Jesus também, lá no capítulo 16 do Evangelho de João, versículo número 7, ele também diz: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ou seja, a presença física de Jesus, ela seria substituída por uma presença espiritual, constante. Então, antes, Deus com eles. Agora, Deus estaria dentro dos discípulos, em suma, dentro dos cristãos, dentro da Igreja de Deus.
E aí a gente vai terminar aqui, né, esse tópico 1:3, que fala sobre a promessa se cumpre no Pentecostes. Então vamos lá. O cumprimento da promessa sobre a descida do Espírito Santo, como prenunciada pelo profeta Joel, ocorreu no dia de Pentecostes e causou profunda transformação nos discípulos de Cristo. O medo deu lugar a uma coragem ousada. Sabedor de que os discípulos precisariam desse revestimento após sua ascensão aos céus, Jesus ordenou a eles que não saíssem de Jerusalém até que fossem revestidos de poder, pois o outro Consolador seria enviado, os encheria e capacitaria para a obra de expansão do Evangelho. Tá? Então vamos lá. Concernente esta promessa que se cumpriu no Pentecoste, isso aí nós vamos encontrar em Atos, capítulo de número 2. Então, o que era promessa se tornou uma realidade em um dia específico da história. Atos 2, você vai encontrar as referências do versículo 1 ao 4, onde a Bíblia vai declarar que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, esse momento, conhecido aqui como Pentecoste, marcou o nascimento da Igreja de Deus. Então, sinais poderosos passaram a acompanhar este evento. Som como um vento impetuoso, línguas como de fogo, o falar em outras línguas, mas o maior milagre não foi o som e não foi nem o fogo, foi a transformação que houve na vida dos discípulos. Por quê? Antes, os discípulos, eles tinham medo, eles viviam escondidos, inseguros. Agora, depois desse revestimento de poder, eles passaram a ter ousadia, autoridade, poder do Espírito para testemunhar. Nós vamos encontrar, né, em Atos 2, a partir do versículo 14, que Pedro se levanta no meio da multidão e ele prega com coragem, prega com ousadia. Né? O mesmo Pedro, né, que negou Jesus, agora se torna uma voz profética. Então, isso aqui revela uma verdade incontestável. O Espírito Santo, ele não só enche a vida do homem, mas ele também transforma o homem. Só para nós concluirmos agora aqui, é interessante entendermos que esse estudo, tá, ele nos leva a uma reflexão direta. Não basta conhecermos Jesus, é preciso ser cheio do Espírito Santo. Não basta ser discípulo, é preciso ser capacitado pelo Espírito Santo. Não basta ter fé, é preciso ter poder espiritual. Então, o mesmo Espírito Santo que desceu no Pentecoste, ele, precisamos entender, está disponível nos dias de hoje. Atos 2,39 vai dizer: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão de longe. E isso, literalmente, se referia, e essa promessa se estenderia a nós, que estamos nos confins da terra. Então essa promessa, ela não ficou no passado. Ela continua ativa nos dias atuais. E assim a gente encerra aqui essa primeira parte da lição. Deus abençoe.